você acha que o espiritismo que Allan Kardec nos trouxe lá em 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos, não tem respostas, ou pelo menos não tem todas as respostas para as questões que a gente vive hoje, para os nossos problemas, para as nossas dúvidas, para as nossas angústias? Afinal de contas, era um mundo que sequer tinha as pessoas se correspondiam por cartas, hoje a gente fala por internet, está todo mundo conectado, e os problemas são completamente diferentes. Mas olha, ainda assim, para nós, né, e eu acho que a doutrina espírita referenda isso, os princípios que Kardec trouxe pelo Livro dos Espíritos, eles são eternos, porque eles falam de valores, eles falam de questões que vão existir enquanto nós, como espíritos ainda imperfeitos, existiremos aqui na Terra. E por conta disso, as questões que a gente vive hoje, que parece que são completamente diferentes, e são na realidade, né, do que era vivido em 1857, as respostas estão todas lá. Porque, na nossa avaliação, o espiritismo, a doutrina espírita, não é uma questão de certo e errado, mas é uma questão de estilo de vida. E é isso que a gente vai falar agora. Espiritismo hoje vai começar assim que terminar a vinheta. Vamos lá? O nosso programa de hoje vai ser sobre o tema causa e efeito, ação e reação. E para a gente conversar sobre esse tema, vamos ter duas jovens e um palestrante, um trabalhador espírita. Eu vou apresentar primeiro o pessoal que vai participar e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que originou esse programa. Quem vai participar? As jovens são a Larissa Freitas, que ela vou colocar o óculos aqui para conseguir ler. Ela é da Casa Espírita Luz da Vida, que fica em Maricá, e a Bárbara Vias, que é do Centro Espírita Irmã Rosa, que fica em Niterói. E nós vamos conversar com Maurício Mancini. Ele é do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro. Ele é palestrante, trabalhador espírita, e ele vai bater um papo com a gente sobre esse tema. Bom, bem-vindo todos vocês. Larissa está repetindo aqui, está dando um replay aqui no nosso programa. Bárbara, Maurício, bem-vindo, obrigada aí pela tua participação, pela participação de vocês dois também, meninas. Esse tema, ele veio a partir de uma pergunta da Larissa, que eu achei muito interessante. E eu vou trazer para o Maurício e para a Bárbara, que não estavam presentes nessa nossa conversa. No programa anterior, foi sobre racismo. E a Larissa trouxe uma questão que é uma questão importante e é um dos pilares do espiritismo, que é a questão da lei de causa e efeito, ação e reação. A Larissa perguntou à nossa entrevistada se o fato de haver tanto preconceito racial, as pessoas nós aqui no Brasil vivemos uma realidade que é uma realidade preconceituosa, e muitas vezes ela ouvia que as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito é porque foram preconceituosos, porque foram feitores, porque foram senhores de escravos, foram pessoas que tiveram uma reação de muita intolerância e de muita desigualdade. E por isso estariam passando por tudo isso. E, segundo a Larissa, foi a resposta que ela ouviu em alguns lugares quando ela questionou essa questão desse racismo e dessas situações, né, tão injustas do ponto de vista da nossa justiça terrena, do ponto de vista humano, de classificar as pessoas pela cor da pele. E eu acho, a partir daí, veio essa questão. Esse tema ação e reação é um tema, como eu falei, pilar do espiritismo, mas é preciso que ele seja bem entendido, né? A Larissa trouxe uma questão muito importante, e é por isso que nós vamos conversar hoje com o Maurício a esse respeito. É exatamente isso. A pessoa que, se eu fui um feitor numa encarnação passada,
eu hoje vou sofrer atitudes racistas, atitudes preconceituosas? Se eu assassinei, eu vou morrer assassinado? Se eu ferir alguém, se eu cortei um braço de alguém, eu vou ter meu braço cortado? É assim que funciona a lei de causa e efeito? Eu só vou ler aqui um trechinho, como eu sempre falo, eu já estou falando demais, mas eu vou ler só um trecho e vou passar a palavra para o Maurício. É uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 872, né? Fala sobre fatalidades e livre-arbítrio. E eu vou ler só um último trecho aqui. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, e aí eu incluo fracassos também, qualquer que seja a importância dele. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina, sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus. Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Eu vou pular aqui para a gente ser mais rápido. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Maurício, o que é exatamente essa lei de causa e efeito, de ação e reação? Significa que como é que você poderia explicar isso em relação a essa questão da fatalidade? Kardec está dizendo, os espíritos estão dizendo que nós não estamos fatalmente destinados a certos acontecimentos. E como é que você explica isso dentro da lei de causa e efeito? Esclarece isso para a gente, por favor. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando o pessoal for assistir. Olá, meninas. Bom ter com vocês aqui. Ô, Mônica, eu acho que vale a pena a gente até fazer uma separação, né? Porque, assim, lei de ação e reação é a terceira lei de Newton, ela é física. Ela estabelece para a gente que para uma determinada força vai haver sempre uma reação, no sentido contrário de mesma intensidade. A lei de causa e efeito ela é completamente diferente disso. Por quê? Porque nas leis divinas, nas leis morais, porque a lei é ação e reação, a lei física, leis morais, elas não visam punir, elas visam educar. Tá? Você tinha comentado a respeito dessa questão do Livro dos Espíritos, mas na 851 as coisas ficam mais claras. E a gente não está fatalmente fadado a experimentar o que causou, mas a aprender com o que causou, as consequências, as dores e trabalhar no sentido de reparar. Então, eu vou aproveitar um comentário que você fez a respeito da questão da discriminação racial. Né? Nem todo mundo que sofre discriminação foi, no passado, um feitor. Foi alguém que era senhor de escravos e que queria. Não. Muito frequentemente, e a gente observa isso até interessante nas lives com Jorge Elahá, ele costuma dizer que as nossas experiências na vida, a menos da limitação mental, né, elas podem servir de prova, expiação ou missão. E num ambiente onde ainda existe a discriminação, alguém pode ter a missão de se apresentar como um desbravador, sem que ele tenha nenhum tipo de comprometimento no passado, sem nenhum tipo de... Né, eu não vou usar a palavra que as pessoas costumam jogar sempre na tela, né, dívida, porque Deus não é agiota, gente. Deus não empresta encarnação, não empresta oportunidade para depois ficar cobrando juros. Então, as leis divinas são de amor, são de crescimento. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ação e reação é a lei física. A lei de causa e efeito, ela também é uma lei de amor. É uma lei moral e uma lei de amor. E aí é uma questão que a gente precisa estar atento.
Então, esse indivíduo que vem com a missão de abrir espaço, de mostrar relevância naquele agrupamento humano em que ele renasceu, pode não ter tido nenhuma causa, não pode não ter provocado nenhum tipo de incidente negativo. Pode ser expiação. Aí, nesse caso, cabe a questão que a Larissa levantou. Né? Ele se comprometeu no passado, escolheu não aprender, porque a expiação só vem quando a gente escolhe não aprender, quando a gente escolhe não crescer, porque aí a questão tá, a resposta que os Espíritos dão na questão 851 do Livro dos Espíritos. Só há fatalidade na escolha que o Espírito faz. Tá? E a gente pode escolher não crescer, pode escolher não evoluir. Né? A gente tá vendo e está caminhando certo aqui, Mônica. Eu sei, estou vendo aqui os seus comentários no chat, mas é uma questão da internet. As meninas estão me ouvindo, então? Beleza. Então, gente, olha só. Eu acho que para não ficar me estendendo demais, separa, porque ação e reação dá aquele ar punitivista. Fez, vai pagar. Vocês já imaginaram alguém que numa encarnação assassinou 50 pessoas? Se ele tivesse que cumprir a lei de causa, de ação e reação, ele teria que ser assassinado 50 vezes. Por quê? Porque ela pressupõe uma reação contrária de mesma intensidade. Mesma intensidade, 50 homicídios, 50 perdas de encarnação. Mas a lei de causa e efeito estabelece: você tirou vidas, você impediu o progresso. Agora você retorna mais amadurecido, mais consciente e vá trabalhar pelas vidas. Então, o antigo assassino de 50 pode ser um médico intensivista ou um médico de emergência que vai salvar 50, 100 vidas e vai se quitar com a lei de causa e efeito, sem que ele esteja sujeito à ação e reação. Enrolei a história aí, gente? Bárbara? É a troca do termo, né? Perdão. Fala, Bárbara. A gente ainda tem muito esse ranço punitivista, né, Bárbara? De achar que está aqui para pagar a dívida. Não estamos aqui para pagar a dívida. Todos nós reencarnamos para evoluir. Todos nós reencarnamos para crescer. Deus não vai ficar punindo a gente. A gente é que se coloca nas condições. Volto à questão 851 do Livro dos Espíritos. Uma vez que não aprendi pelo amor, não aprendi no sentido de reparar, de antes disso, a gente tem a dinâmica da regeneração, que eu costumo colocar, que aparece tanto no Céu e Inferno, como aparece na quarta parte do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos perguntam, Kardec pergunta se basta o arrependimento para a criatura se quitar. Diz, não, é necessário arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento tem que vir primeiro, que é uma tomada de consciência. As meninas não sabem, mas a Mônica lembra, o termo que eu vou usar é caiu a ficha. Para nosso tempo tinha, né, o orelhão com ficha. Para as meninas é conectou o Wi-Fi. Pois é, conectou o Wi-Fi. Entendi que eu fiz besteira, arrependimento. Aí eu posso escolher dois caminhos. Eu vou me acomodar e ficar assim, eu fui tão ruim, eu fui tão errado, eu cometi tanta besteira. Aí vem a expiação para me acordar. Um estado de sofrimento que me desperta. É a situação em que a gente vê muitas vezes um indivíduo que está em curso num determinado delito, numa determinada queda, e ele experimenta passar por aquilo para poder despertar. Mas tem a reparação antes. Quando a reparação vem antes, é o caso do indivíduo que matou e volta médico, que matou e volta bombeiro. Ele está reparando antes de expiar. E aí, a dor da expiação diminui. Então, fora com essa ideia de fatalismo, punitivismo, a gente ainda tem isso, muita coisa do medo do castigo, do inferno, de Deus punindo. O Deus que punia era dos gregos, era Zeus que ficava lá no alto do Olimpo jogando raio na cabeça da gente. O Deus Jesus vem ensinar, o Pai nosso que está nos céus, é diferente até daquele que o Moisés apresentou. E esse aí não pune, não. Então, quando a gente vai tratar de lei de causa e efeito, a pergunta a ser feita é: qual é o caminho do crescimento? Se eu tomar o caminho do crescimento, o caminho da dor, normalmente o caminho do crescimento leva ao desvio do caminho da dor. Pelo menos da dor expiação. Não leva da dor prova. E aí vai aparecer uma outra questão. Meninas, abrindo espaço para vocês falarem. Posso falar primeiro? Pode.
Eu fiquei pensando que a gente tem essa ideia de voltar da mesma forma que foi, né? Mas, assim, não ia ser muito inteligente da própria, tipo assim, do próprio sistema em que a gente vive de, vou fazer exatamente do modo como foi feito. Porque se a ideia é uma reparação de um erro, e aí a gente só vai estar mantendo esse erro, né? E eu não sei, me parece uma ideia muito limitante você só pensar em, vou fazer a mesma coisa, sendo que você pode ser muito criativo e nós somos criaturas criativas, né? Deus é criativo e acho que tudo que a gente faz é criativo. Então, na verdade, além de uma reparação, um exercício do que a gente vem se preparando ao longo de várias vidas, né? De se preparar para, não sei, nem sei isso. Ô, Bárbara, você chamou atenção para um negócio muito interessante, porque assim, quando as pessoas se fixam no punitivismo, elas esquecem que para que alguém seja punido, outro alguém tem que cometer o erro. E aí você cria um ciclo vicioso. Ninguém vai, né? Você não rompe. Né? Quando que a lei de ação e reação, ela leva todo mundo a crescer. Ela leva todo mundo a amadurecer. É diferente a lei de causa e efeito. Olha eu trocando as ideias, estão tão próximas, né? Até por causa do livro do André Luiz. O livro do André Luiz se chama Ação e Reação, mas ele trabalha a lei de causa e efeito. E lá, Bárbara, tem um caso desse que eu comentei e que você chamou a atenção, que é o caso de dois espíritos, Ascânio e Lucas. Né? Dois nomes de fantasia, mas esse é interessante. Porque, assim, eles já eram superiores, eles tinham sido assistentes daquele benfeitor que estava orientando o André Luiz na obra, e é uma obra magnífica esse livro Ação e Reação, mas eles não conseguiam ascender para uma colônia superior. Toda vez que pedia promoção, a promoção era negada. Toda vez que pediam, a promoção era negada. E aí fizeram uma preparação e uma regressão, e voltaram 500 anos. Na época em que Joana d'Arc havia conquistado uma determinada região lá, expulsado os ingleses. E eles se viram como soldados de Joana d'Arc, cruéis, jogando os adversários de uma torre ou de penhascos. Ora essa, se fosse ação e reação, qual seria a forma deles espiarem? Cair de penhasco ou cair de torre. E alguém jogar. Não, a lei de Deus é causa e efeito. A causa foi o quê? Impedir existências, agir com crueldade. Efeito, ter a existência cerceada. Eles reencarnaram aviadores, os dois. Aviadores, trabalhadores do desenvolvimento das... Né, lembrando que esse livro do André Luiz aí ali no meadinho do século XX, né? Então a aviação ainda estava bem precária, bem de teco-teco, né? Só quem viajou de Fokker-100 sabe o que isso significa. Né? E eles reencarnam para testar aeronaves. E num acidente absolutamente... Né, das condições da aeronave, das condições do tempo, desencarnam os dois e quitam o seu passado. Resolvem isso. A Larissa colocou assim, esse ciclo que é questionado. E é para questionar mesmo, Larissa. Porque se você tiver o punitivismo na visão espírita punitivista, que a gente ainda tem muito isso, a gente tem isso de todas as formas, né? Fez, vai pagar. Insisto, falo isso nas palestras, lá no meu canal de palestras. Deus não é agiota. Ele não cobra juro das nossas, né, encarnações. Então, dentro do Espiritismo, nós vamos trabalhar causa e efeito. Analisar o efeito para dar outras causas. Se eu der causa diferente, eu vou ter efeito diferente. Ação e reação não, é lei física, mesma intensidade, sentido contrário. Vamos ter cuidado com isso para não ficar punitivista, não ficar criando assim, não, se você separar, vai ter que casar de novo com aquela criatura. Não é verdade. Nem nesse livro Ação e Reação do André Luiz isso está posto, e nem no livro Desafios da Vida Familiar do Espírito Camilo isso está posto. Mas, se a gente odiar, se a gente retrucar e rebater ou devolver na mesma moeda, a gente cria o laço do ódio. E aí provavelmente se candidata a estar próximo daquelas pessoas com quem nós temos o vínculo negativo. Isso é causa e efeito. Né? Para que a gente possa quebrar o ciclo de dor, a gente tem a experiência, o aprendizado, a reparação. Kits. Mônica, você ia falar alguma coisa? Bárbara também colocou no chat ali. Eu pensei uma coisa, diga lá, minha filha.
O que eu fiquei pensando é que, assim, por que a gente tem isso tão imediato de fez, vai ter que pagar? Tipo, por que isso vem primeiro pra gente? E eu acho que não apenas porque foi o que a gente acho que recebeu primeiro, vamos dizer assim, mas também porque a nossa própria natureza, eu acho que é a de fazer a coisa meio imediatamente, do tipo, acho que meio um instinto de sobrevivência de eu fui atacado, então eu vou atacar de volta. Então, como a gente tem esse raciocínio, como a gente pensa muito assim, a gente vai pensar que o plano divino vai ser a mesma coisa porque é o que a gente conhece. E é o que foi, e foi o que a gente recebeu primeiro, né? Foi o que a gente conseguiu pensar primeiro. E a gente comparando com a lei de Newton, Newton só descobriu isso porque Deus criou, né? Porque ele criou, só que qual foi a coisa? A gente descobriu primeiro a ação e reação, a gente descobriu a coisa mais imediata. Agora, pensar em uma coisa que leva vidas, ou talvez uma vida só, mas assim, muito mais tempo, acho que mais trabalhoso do que uma coisa que na gente é muito mais imediata. Aí eu queria compartilhar esse pensamento. Larissa, você quer comentar alguma coisa? Reforçar, né, o que você já tinha dito, da gente trocar o punitivo pelo corretivo, né? Isso seria uma base de educação. Porque a lei divina, ela vai nos conduzindo a voltar ao nosso caminho. Então, não seria uma coisa assim, vai estar sempre tirando o termo, né? Punindo. Vai estar sempre repetindo o erro, porque cometeu em um momento, aí depois você volta ali para tentar fazer meio que justiça, né? E esse ciclo acaba virando um ciclo sem fim. E não é isso que faz parte da nossa evolução, né? Senão você acaba ficando parado e não evolui, não progride. E eu acho que isso está em tudo. Não faria sentido, né? Se estamos em constante evolução, você ficar nesse ciclo sem fim e sempre retornando aos mesmos erros primitivos, até. Olha só que interessante isso que você falou, Larissa, que vai até ao encontro do que a Bárbara também chamou a atenção. Quando a gente fala de planejamento reencarnatório, quando a gente fala de planejamento do progresso, o mal não é planejado. O mal é o desvio do plano. Tá? Então, se prevalecesse ação e reação, para cada assassinato que fosse expiado, você teria que ter um assassino sendo gerado. Quando é que isso vai terminar? Para cada indivíduo preconceituoso que vai expiar o seu preconceito, seja ele com relação à raça, orientação sexual, o que quer que seja, outro teria que ser preconceituoso, teria que aparecer mais alguém com mais preconceito ainda do que ele. Olha o ciclo do mal se estabelecendo, e é um equívoco olhar assim. O plano é sempre de progresso. O que surge de mal é a ausência da nossa caminhada nessa teia, porque o planejamento reencarnatório não é uma linha, o planejamento reencarnatório é uma teia, e dependendo do caminho que você pegar, do fio que você pegar dessa teia, você pode ter nós diferentes. Nós muito positivos, nós muito negativos, mas lembrando, a lei divina não é de punição, a lei divina é de educação. Senão o espiritismo não ia ser consolador. A Bárbara chamou a atenção para a nossa questão do bateu, levou, da nossa ideia imediata, de querer responder imediatamente. Isso tem muito a ver, Bárbara, da ideia que, em vez da gente tentar espiritualizar ou divinizar o ser, a gente tenta humanizar ou materializar Deus. Então, assim, já que eu faço assim, Deus deve fazer também. Esse é o Deus de Moisés. É o que diz lá, eu puno na terceira e na quarta geração aqueles que... O punir está na lei de Moisés. Tá? Mas Jesus traz um Deus completamente diferente. E a gente no Espiritismo muitas vezes esquece dessa divindade que Jesus apresentou, que é o Deus de amor. Que lá no Evangelho de João e nas suas epístolas dizem, Deus é amor. Poxa vida, o amor não pode causar o mal. Então, quando a dor vem, ela tem uma proposta corretiva, ela tem uma proposta educativa, ela é a alternativa à inércia.
Se nós tivéssemos a coragem de evoluir por vontade, por maturidade, e é exatamente isso. Por que acontece que quanto mais evoluído é um espírito, mais rápido ele evolui? Porque ele usa o livre-arbítrio no sentido do crescimento. A gente ainda usa o livre-arbítrio no sentido da acomodação, no sentido do, né, pouca farinha, meu pirão primeiro, do egoísmo mandando. E aí, lógico, a consequência do egoísmo é o aumento das situações de dificuldade, das situações de dor. Portanto, nós fatalmente vamos, aí fatalmente mesmo, né? Eu vou usar o termo fatalidade aqui da única forma que ele é cabível, que é esse que aparece na resposta da 851. Eu estou apontando para cá, que a minha segunda tela está com a questão do Livro dos Espíritos aqui, né? Que é esse que a questão 851 traz para a gente, porque assim, uma vez que eu escolhi aquele fio da teia, eu saí de um nó e vou chegar em outro. No fio da teia só tem 2 nós. Imagina uma rede de pesca, né? Uma teia de aranha. Você, para seguir um fio, você só liga dois nós. Não tem jeito. O máximo que você pode fazer é voltar para o nó anterior e pegar um outro caminho, como fazem os nossos GPS. Mas a ideia é assim, não, agora eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por isso. Não tem, você pode fazer escolhas diferentes. E olha que coisa bacana que tem aqui. Ele diz assim, no meio da resposta, o Espírito diz, falo das provas físicas. Uma vez que o Espírito escolheu, por exemplo, né, causar danos, isso aparece no livro Memórias de um Suicida, um daqueles suicidas lá que o Camilo trabalha, ele estrangulou a esposa. Então ele passou a ter o verdadeiro asco, a verdadeira aversão pelas mãos. Imprimiu no perispírito mãos atrofiadas. Quando ele reencarna, é um bebê com as mãozinhas atrofiadas. Isso é físico. Ao longo daquela existência, não vai ter jeito de consertar a mãozinha dele. Mas olha só, falo das provas físicas. Pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de resistir ou de ceder. Então não tem fatalidade. Aquele que, por exemplo, vou usar o exemplo da Larissa, que foi um feitor de escravos, e a gente na reunião mediúnica recebe tantas criaturas nesse sentido, às vezes nós temos antigas criaturas que foram maltratadas, revoltadas, mas a maior parte delas, né, é de quem praticou o mal, que está ali vivenciando agora uma situação de muita dor, de muito arrependimento. Mas, né, ele praticou. Mas aí lá no mundo espiritual, reconhece um monte de besteira que fez, aí reencarna, escolhe. Não, eu não quero nascer para ser escravo num outro planeta ou num outro país, porque nós ainda temos países aqui que tem um monte de situações análogas à escravidão. Não tem mais oficial, mas você tem um monte de situações em que o indivíduo não é escravo de fato, de direito, mas é de fato. Tá? E aí o que acontece? Não, eu vou reencarnar naquela comunidade, vou ajudar aqueles jovens, vou montar uma ONG para melhorar a autoestima dos nossos jovens, sejam eles, né, pela situação financeira, seja ele pela etnia, para mostrar o quanto eles são importantes, o quanto eles podem ser realizadores, e isso ali já muda completamente a consequência. No meio do percurso, ele troca a expiação pela reparação e tem consequências diferentes. Isso é causa e efeito, é diferente de ação e reação. Ação e reação é o primeiro momento da resposta aqui, é físico. Escolheu, não tem mais jeito, né? Nasceu com a perninha torta, nasceu com alguma limitação, vai arrastar aquilo ali até que a ciência nos traga alguma consequência ou algum tipo de terapia. Pode acontecer. Né? Pode haver uma situação, inclusive, do ponto de vista moral, em que você chega assim, olha, eu me propus uma experiência com uma determinada morfologia, e a gente pode né, expandir isso aqui até com relação à questão da orientação sexual e das identidades de gênero. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, você nasceu com essa morfologia, você tem que ir até o fim com ela. Vai depender da qualidade da prova que você está experimentando. Porque se aquilo virar um motivo de queda, um motivo de tormento, uma indicação ao suicídio, é melhor que você tente mudar, e a ciência hoje já propõe isso, já permite isso. Né? Então é muito interessante que a gente entenda, dá para mudar sempre, dá para mudar no meio do percurso. Não estamos presos, não há uma bola de ferro punitiva agarrada no nosso perispírito que faz a gente sempre por aquele caminho, que eu não tenho como mudar. Nós sempre temos como mudar, principalmente no que diz respeito à vida moral. Cadê a Mônica, gente? Ficamos nós aqui no bate-papo. Pode perguntar, Larissa.
Então, eu acho que essa pergunta, ela meio que dá continuidade ao que você já estava falando. Eu trouxe algumas perguntas, mas a que eu vou fazer agora é assim: como podemos diminuir os efeitos dolorosos que causamos? Eu acho que você deu um início da explicação, né? Falando que trabalhando, né, já no bem, em relação, por exemplo, o exemplo que você deu. Eu fiz tal coisa, mas aí eu estou fazendo, ao invés de estar resgatando de uma forma penosa, mais dolorosa, estou reagindo, praticando bem, ali numa atividade parecida, sabe, meio que contrapondo. Então, eu acho que acaba dando continuidade. Mas aí, em outras situações, por exemplo, quando eu pergunto dos efeitos dolorosos que nós mesmos causamos, das pessoas que estão passando por situações assim, por exemplo, em alguns lugares que estão, conforme a mudança de clima, né, a mudança climática, tem lugares que estão tendo queimas assim absurdas, cidades pegando fogo. Então, como é que você consegue diminuir, né, esse efeito que já está acontecendo? É interessante, Larissa, porque assim, esse aí é o caso da preguiça evolutiva, né? Nós só estamos enfrentando essa tormenta climática toda. Por exemplo, aquela ilha lá do Hawaii que pegou fogo, né? Um monte de gente desencarnou e tudo mais. É lógico que desencarnação e reencarnação são processos tão sérios, que não são regidos por acaso, né? Embora a gente possa chamar de um acidente quando um avião cai, ninguém que estava no avião desencarnou por acidente. Desencarnou porque havia na possibilidade, na teia, pensa de novo, teia tridimensional, né? Na teia das suas possibilidades reencarnatórias, desencarnar de uma forma daquela, né? O avião caiu, foi um acidente, porque não teve nenhum culpado, ninguém jogou uma bomba, derrubou o avião, ele caiu porque as peças falharam, ou então o caso da Air France lá, que foi um tubo de pitot, né? Uma coisa que a gente usa para medir vazão, que congelou e acabou desorientando o piloto. Não teve nenhum responsável, nenhum causador. Mas todas as pessoas que desencarnaram ali precisavam daquele aprendizado, encarar como aprendizado e não como punição. Que se aprendeu com aquilo? Puxa vida, olha só, eu queria tanto crescer, queria tanto evoluir, mas não deu. Na próxima encarnação eu vou aproveitar melhor. Referências que eu posso dar sobre isso, elas aparecem, por exemplo, no livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, que ele vai tratar do socorro aos que desencarnaram no tsunami de 2004. Vocês eram muito novinhas, não lembram, mas né, quase 20 anos tem isso. E assim, 300 mil pessoas numa tacada só. Tá? Isso aí, várias situações diferentes. Você não tinha todo mundo com o mesmo tipo de desencarnação e nem o mesmo tipo de socorro. Quando Larissa chama atenção para ir mudando, a gente agora está na fase da contenção de danos. Da redução de danos, Larissa. Dá para voltar e impedir o que já aconteceu? Acabar com, retroceder do desmatamento que a gente já fez? Não dá. Mas você pode não desmatar mais. E mais, você pode reflorestar. E aí você volta a equilibrar o clima outra vez. Tá? A gente pode ter uma ação menos predatória em relação ao ambiente. E aí, todas as pessoas que são impactadas por essas mudanças do ambiente vão passar por um momento de outros aprendizados. Porque muitas vezes isso é um negócio complicado, né? A gente fica imaginando de novo a ideia punitivista. Tem que passar por isso. O que vai acontecer se não tiver mais nenhum pobre na Terra? Os espíritos que ainda estão nesta condição vão reencarnar num outro planeta onde haja isso. É ideal que não haja miséria, que não haja violência, que não haja má distribuição de riquezas. Gente, isso é que é o mundo se tornar um mundo, né, superior. O mundo de regeneração, a gente ainda está ali pau a pau, né? Ainda tem tanto mal quanto bem. É só olhar lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que o Santo Agostinho fala isso. O mal não foi banido do mundo de regeneração. Tem muita gente sonhando, não se iludam, tem muita gente sonhando, que vai virar um botãozinho assim, agora a Terra é de regeneração, está todo mundo feliz. Não, isso é mundo feliz.
Mundo em regeneração, cada um de nós aqui vai estar acordado. Epa, fiz besteira. Agora eu entro na fase da reparação, não mais da expiação. E foi bom que eu tirei meu dedinho da tela aqui, porque assim, expiação vai deixar de ser uma necessidade no mundo de regeneração. Por quê? Porque nós vamos optar pela reparação. Nós vamos optar conscientemente por corrigir os nossos erros, gente. É tudo que a gente quer. É tudo que Deus espera da gente. Ele não fica aí punindo, não, menino malvado, vou te jogar um raio, vou te fazer nascer num mundo que tem pandemia. Não. Seria a ideia assim, olha, se vocês cuidassem melhor, se vocês não destruíssem o ambiente, seria tão mais fácil evoluir. Tá? E é exatamente isso que a geração de vocês, minha alegria trabalhar com jovem há tanto tempo, né? Tanto aqui na universidade quanto no movimento espírita. Vocês são o melhor que a gente tem para oferecer para o mundo. Então, quando o jovem na faixa etária de vocês desperta para essa ideia de que cabe a gente, que a gente não quer ficar esperando os outros resolverem, a gente começa a mudar a nossa parte. Né? E isso ajuda muito, mas muito, a acelerar esse processo e a diminuir o processo das dores. Continuaremos em cursos na lei de causa e efeito, mas não sofreremos mais a reação da lei de ação e reação. Porque ela não precisa ser de mesma intensidade e no sentido contrário. Basta que nós façamos o que eu chamei lá no começo da nossa fala, né? Da dinâmica da regeneração. Arrependimento, tomada de consciência, a primeira parte. Tá? Depois, reparação, para diminuir a expiação. Por quê? Porque se a expiação vier primeiro, ela vem pesada. Ela vem doída. E aí ela vem para acordar os preguiçosos. E a gente acorda e vai trabalhar. E vai aproveitar a oportunidade que foi dada. Tem uma série de trabalhadores, a tia Ivone Pereira e tantos outros, que, no caso deles, a tarefa que desenvolveram já era a da expiação-reparação, ou reparação-expiação, se a gente quiser colocar nesse termo, porque assim, ela trabalhou tanto, isso que Larissa comentou, fez tanto bem, colaborou tanto, que pesou a tia Ivone ter sido suicida 2 encarnações? Mas nada, ela ressarciu tudo isso, ela ajudou tantos suicidas. O livro Memórias de um Suicida tem salvo tanta gente do suicídio, tem ajudado tanta gente a não pensar no suicídio, que tudo isso está lá na conta positiva da Ivone Pereira. Porque Deus não é agiota, não está aqui para punir a gente e ficar cobrando. Então, você fez o bem, beleza, meu filho, minha filha, vamos adiante, vamos progredir. O problema é quando a gente fica acomodado. Eu vou fazer o bem quando meu vizinho fizer também. Eu vou varrer a minha calçada quando meu vizinho fizer também. Eu vou plantar uma árvore no meu quintal quando meu vizinho fizer também. Porque o governo não planta. Aí a gente não vai mudar o mundo nunca, né? A gente não vai melhorar a sociedade nunca, né? A proposta para a geração de vocês, a minha, da Miriam, da Mônica, a gente está aqui na meiuca da transformação, mas a de vocês é que tem a força de transformar. Por isso, muitas vezes, aliás, eu tive a chance de ter essa conversa nesse final de semana com uma penca de jovens, porque eu viajei com meu filho caçula para um torneio de vôlei lá no interior de Minas, né? E aí tinha um monte de adolescentes. E é o mesmo papo que eu estou tendo com vocês aqui, eu tive com ele lá. Vocês são a melhor parte da nossa sociedade, daquilo que a gente tem para oferecer para o mundo. Por quê? Porque já estão acordando nessa juventude para o fato de que não precisa esperar a expiação. Para o fato de que, se sofreu preconceito, eu tenho que tomar atitude de não ser preconceituoso em relação às outras coisas. Porque nós ainda temos uma sociedade de ativismo, não é verdade? O indivíduo é ativista do seu grupo étnico, do seu grupo de orientação, mas ele mesmo é discriminador do outro. O caso em que nós vimos aquela mulher dando chicotada com a coleira, com a corrente do cachorro no entregador negro. Gente, nós também não vemos as mulheres sendo discriminadas. Por que ela foi ser discriminadora daquele indivíduo? Só porque não fazia parte do grupo dela? Na hora dela levantar a bandeira do feminismo, ela levanta. Na hora dela, né, entender o trabalhador que estava ali fazendo o trabalho dele, ela não foi capaz de entender. Então nós precisamos, né, corrigir essas distorções. Se eu não quero ser visto com preconceito por ninguém, eu não posso dar nenhuma demonstração de preconceito. E vamos aproveitar, Bárbara, Larissa, jovens que vão assistir a gente. O termo tolerância está gasto. Perdeu o sentido. Por quê? Tolerância hoje é o que o pessoal faz assim, não concordo, mas eu tolero. Né? Ainda torce o nariz assim, que nem eu estou fazendo. Eu já estou velho, fazer careta fica mais feio ainda. Mas, vocês jovens,
e a gente do movimento espírita que acorda pode trocar tolerância por acolhimento. Acolher é diferente de tolerar. Acolher, você permite que o diferente realize o seu crescimento. Você permite o mosaico. Bárbara e Larissa, o que faz um mosaico ser bonito? As peças serem todas da mesma forma e da mesma cor? Claro que não. O que faz um mosaico ser bonito é que ele tem peças de tamanhos e cores diferentes e de formas diferentes. A sociedade precisa ser o mais mosaico. E é aí que cabe a vocês exercitarem esse acolhimento, muito mais do que tolerância. O ativismo, normalmente, ele costuma ser bem burrinho. Me permitam usar esse termo. Porque ele só olha para o seu nicho. O outro nicho que está sendo prejudicado, que está sendo atacado, a gente não olha. Agora, quando a gente pensa como humanidade, quando a gente pensa como parte integral desse mundo que nós vivemos, nós vamos defender tudo. Nós vamos defender a comunidade LGBT, nós vamos defender as diferenças étnicas, nós vamos defender a natureza, os animais, as plantas, tudo. Por quê? Porque nós estamos todos integrados. Nós somos parte de algo muito maior do que só o nosso umbigo, do que só essa pessoa, do que só esse corpo que limita a gente. Né? Quando vocês passeavam lá no plano espiritual, dando pulinho de nuvem em nuvem, estou brincando, tá? Né? Planejaram fazer uma diferença grande aqui, seus jovens que vão olhar para outros jovens e dizer, oba, te amo. Não importa que você é trans, que você é cis, não importa que você é negro, que você é branco. O que não pode é ser intolerante. O que não pode é ainda alimentar o mal. A gente precisa garantir que a juventude vai alimentar sempre o bem, o máximo de bem que puder fazer. Porque, embora vocês sejam mais novinhas do que eu, que já sou um 60 quase, né, vocês são mais antigas do que eu. E têm uma tarefa diferente da minha. Porque vocês já estão pegando o mundo mais na frente. Não é verdade? Vai, Bárbara. Eu senti que você está doida para falar o negócio. Não gostou de ser chamada de mais velha do que eu? Não foi isso. Não foi essa questão, não. Foi mais pensar que afirmar que nós somos mais velhas é mais tipo... Ninguém tem essa certeza. Então, foi mais um pensamento do tipo... pode ser, mas pode não ser. Talvez seja superestimando a gente ou se subestimando. É por isso que eu pensei isso. Mas olha só, a gente precisa ter amostragem. Eu dou aula na universidade aqui há 32 anos. Né? Então, eu convivo com jovens do movimento espírita desde 1990. E a minha amostragem é de centenas, se não de milhares de jovens. E, sem dúvida, eu posso garantir que a força transformadora de todas as gerações que vem passando é muito grande. E assim, mais antigo, não estou dizendo que você quer dizer mais maduro, mais capaz, mas é mais antigo no sentido de que você já teve numa encarnação que provavelmente foi no século XIX ou no início do século XX, e a minha está quase terminando. Não está quase terminando não, tá? Eu espero chegar até os 95. Mas assim, provavelmente vai muito longe. Você já é do terceiro milênio. Então a gente tem que estar bastante confiante nisso, porque até o se desmerecer, não, talvez eu não seja tão elevado. Raros missionários, raros os que são antigos, os que estão aqui na minha geração, boa parte da minha geração fez um monte de bobagem, é causadora dessa confusão climática que a gente está vendo aí. Mas a geração de vocês tem uma postura diferente. Pode ter uma postura diferente. Porque uma das coisas que eu falei com os meninos lá no torneio de vôlei, vocês não precisam reproduzir o estereótipo dos filmes de adolescentes bobos, os adolescentes que chutam o pau da barraca. Lembra? Se chutar o balde, depois é você mesmo que vai ter que ir lá buscar. Tá? Então, aprenda a ser a melhor versão de você mesmo. Jovens, aprendam a ser a melhor versão de vocês. Não precisa ser perfeito, não precisa ser o anjinho que a mamãe fazia cuti-cuti no berço. Mas dá para ser melhor do que está. E a gente consegue transformar assim. Minha amostragem garante que aquela ideia que o pessoal tem de filme americano, de propaganda negativa da juventude, que só quer saber de farra, de se drogar, não quer saber de estudar, é falsa. A maioria dos meus alunos é muito trabalhador, é muito dedicado. A maioria dos jovens do movimento espírita que eu conheço é muito trabalhador, é muito dedicado.
Olha só, gente, eu estava comentando com o pessoal nos bastidores, né? Eu frequento a COGEL, Confraternização de Jovens Espíritas de Leopoldina, lá na Zona da Mata, tá? Que ocorre no mesmo período da Comerge, durante o Carnaval. Por isso que a minha frequência Comerge é muito baixinha. Mas olha que trem interessante, né? Um dos jovens que hoje dirige a COGEL, eu evangelizei lá na década de 90. Foi das turminhas lá da evangelização que eu estava participando. Então eu posso garantir para vocês são transformadoras. Vocês aqui que estão na tela comigo, os jovens que vão assistir a gente depois, não percam essa confiança nunca. Quer dizer que eu estou colocando um fardo grande demais nas costas da Bárbara, na costa da Larissa? Não, claro que não. Claro que não. Mas eu estou depositando em vocês a esperança. A esperança eu posso. Digam, meninas. O velho fala demais, né? Ao fardo de estar vivo, Bárbara, puxa vida, mas olha só, agora é o contrário. Nós somos privilegiados. Nós estamos encarnados. Tem um monte de espírito sofredor que aparece nas nossas reuniões mediúnicas que dariam tudo para trocar de lugar com a gente. Porque para eles ainda é um estado de intenso sofrimento. Aproveitando que a Mônica começou com o Livro dos Espíritos, vale a gente procurar lá no Livro dos Espíritos a questão do ensaio teórico sobre as sensações e percepções dos espíritos. Sem o corpo físico, que funciona como um amortecedor, tudo é mais intenso. Então, o nosso apego, a nossa fome, o nosso desejo, seja ele sexual ou de alimento, é muito mais intenso. O nosso sofrimento pela solidão é muito mais intenso. Aqui, ainda mais com a tecnologia de hoje, cada um de vocês pode pegar o WhatsApp um do outro, a gente pode assistir uma live, pode entrar em contato pelo Insta, pelo Face, pelo que for, né? E nós não vamos nos sentir sozinhos. Mas aí eu vou aproveitar uma fala da Larissa. Lembra que você falou que se a gente escolher fazer o bem, a gente vai estar sempre melhor? Tem uma fala da Joana de Ângeles, aliás, está num dos vídeos lá, nos curtas, que vai ao ar no nosso canal. O ser solidário nunca estará solitário. Ou jamais estará solitário. Fica de proposta para vocês. Né? Então, acho que a gente pode confiar muito. Espero que a ideia que fique desse programa de hoje... Oba! A Miriam entrando aí com a gente. Espero que a ideia que fique do programa de hoje é que, assim, nós não estamos atrelados à lei de ação e reação, que é física. Nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, que é moral. Então, cada um de nós aqui na telinha, cada um de vocês que está assistindo a gente aí, qualquer horário que você estiver assistindo, é um transformador da própria vida. E por que transforma a própria vida? Dá exemplo para outras pessoas que podem achar que não são capazes, mas que são. Vocês e nós todos somos muito capazes. Nós somos privilegiados de estar encarnados. Não é fardo não, Bárbara. Ao contrário, é brinde, é prêmio. É conquista estar encarnado. Faça o melhor possível desse corpo que Deus te deu. Não é isso, Miriam? Isso aí. Meninas, bom, gente, eu estou aqui porque Mônica não conseguiu retornar, né? Então, a gente já vai, assim, caminhando para o final do programa. Mas a gente gostaria assim, que Larissa e Bárbara quiserem fazer alguma consideração final, depois Maurício também. Esse assunto, a Bárbara comentou em algum lugar ali que como é bonito falar disso, porque a doutrina espírita, ela liberta a gente, né? Ela não tem essa função de trazer culpa. Então, realmente é muito bonito a gente poder falar dessa lei que tem os seus atenuantes, que é uma lei realmente de amor, né? De misericórdia. Então, meninas, vocês querem comentar mais alguma coisa? Ainda dá tempo de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu acho que eu só queria fechar aqui, ou melhor, explicar que quando eu disse fardo de estar vivo, eu quero dizer que não o fardo como algo ruim, mas que estar vivo, seja vivo aqui ou seja vivo lá, é tipo estar em um conjunto, ser responsável pela mudança de tudo e de, sei lá, eu acho que eu quis dizer isso, de assim, de a gente, de todas essas responsabilidades que nós temos hoje, ou de tudo que a gente reconhece hoje que não é tão bom e que a gente tenta, tipo,
realmente isso, tipo, fazer essas mudanças, tipo, a gente escolheu isso e tal, mas não é como sendo algo ruim. Isso é tipo a gente estar vivo convivendo com os outros. Então, tá, acho que eu me envolei mais do que esclareci, mas eu quis dizer isso, que tipo, você... Acho que talvez, assim, viver, assim, entre os problemas e consertando os problemas e fazendo algo melhor é você estar vivo, né? Tipo, é isso que é a vida. É isso que eu queria esclarecer. Muito lindo. Larissa? E uma... Tá dando para me ouvir? E uma frase também que eu anotei é que a reencarnação, ela é a melhor dádiva da misericórdia divina. Então, eu achei bem interessante, muito bonita também. E uma outra fala de uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, que a ação ela está em nossas mãos. E é o nosso livre-arbítrio, né? A reação. E a reação está na pauta da misericórdia de Deus. Então, foi tudo o que foi dito aqui, né? Então, a ação ela está nas nossas mãos. Cabe a nós agir da forma correta ou não, né? De acordo com o nosso tempo. Quem busca está sempre se melhorando, pelo menos tentando. Eu acho que a reação ela vem mais leve, de uma forma mais branda e às vezes até mais maleável, né? E aqueles que ainda não estão entendendo como pode ser feito para ser melhor, acaba vendo de uma forma punitiva e, na verdade, não é. É uma correção, né? Então, achei bem interessante. Foi muito bom. Eu acho que vale ressaltar o seguinte, gente. Espiritismo, ela não é uma doutrina de culpa. É uma doutrina de responsabilidade. Se nós formos responsáveis, nós vamos tomar as melhores decisões em relação à nossa vida e à vida daqueles que forem confiados a nós. Seja para nós cuidarmos, na condição de filhos, de netos, seja para nós servirmos de exemplos, como companheiros de jornada, trabalhadores do movimento espírita, colegas e vizinhos da sociedade. Nós podemos ser agentes da transformação. Não precisa mudar o mundo, basta mudar a si mesmo. Se a gente mudar um pouquinho cada dia, e cada um tomar um pouquinho dessa decisão, a gente vai longe. Quem já viveu 6 décadas sabe quanto que a gente já melhorou. E garante que vai melhorar mais. A minha confiança nas gerações novas, não apenas porque eu entendo que possam ser espíritos mais amadurecidos, e a espiritualidade informa a esse respeito, não estou falando só de livros recentes, não, estou falando do livro A Gênese, de Kardec, quando ele fala da geração nova, de espíritos que viriam, né, mais amadurecidos, mais evoluídos para poder impulsionar o progresso da sociedade. Então, confiem na geração de vocês. Quando estiverem na iminência, jovens, meus queridos jovens de todas as idades, quando vocês estiverem na iminência de fazer uma bobagem sem tamanho, porque todo mundo faz. Pensa que, assim, como a mãe e o pai falam, você não é todo mundo. É verdade. A gente não é todo mundo, nós somos únicos. E os únicos que podem garantir que a gente vai fazer a própria felicidade. Então é só trabalhar para isso. Fazendo cada um aquilo que pode, muito mais até do que o que deseja, porque às vezes a gente deseja muito e não faz nada, né? E quem faz o que pode faz sempre alguma coisa, mas nós vamos crescer sempre. Seja do lado de cá, seja do lado de lá, eu vou querer estar sempre do lado de vocês, porque a juventude é o meu elixir da longa vida. Concordo, Maurício. A gente na convivência, assim, tanto Larissa como Bárbara são jovens atuantes no movimento espírita, dentro da casa espírita, ou seja, envolvido em outras atividades, né? E a gente vê, assim, eu sempre admiro muito a generosidade da juventude. Eles têm um olhar muito generoso, já sem tantos preconceitos que nós, né? A nossa geração já veio mergulhada nesses preconceitos. Larissa, quer falar? Eu só ia reforçar que a nossa consciência está aí para nos guiar, né? Então, quando, pelo menos isso acontece comigo, quando eu vou cometer algum erro que eu sei que eu já cometi em algum momento, e eu sei que aquilo ali está errado, a consciência fica gritando. Você tem certeza que você vai fazer isso? Que é dessa forma que você tem que fazer?
Aí cabe a mim decidir sim ou não. E, assim, quando eu, né, repito o erro, eu ainda fico, caraca, mas ficou me avisando e eu mesmo assim fiz de novo, mas na próxima vez eu vou tentar segurar mais, entendeu? Tentar mudar mais, né? E a consciência está sempre nos colocando ali, naquele caminho correto. Por mais que você desvie um pouco, está sempre te pedindo para você retornar, está sempre ali, te guiando e te impulsionando para que você não fique, né, naquele caminho constante de erros. Até para você também não ficar revivendo, né, de uma forma equivocada, né? Então é isso. O Miriam tem um adágio oriental que diz assim: se caíste 7 vezes, levanta-te 8 vezes. Aí sim a gente vai estar sempre de pé. Maravilha. Muito bom, gente. Olha, a gente ficaria aqui, né, muito tempo conversando. E assim, o nosso programa acontece todo segundo domingo do mês, né, revezando aí com a equipe da Mocidade Sem Telha. Maurício já esteve lá também, na Mocidade Sem Telha. Então, esse espaço é um espaço para vocês, né? É um momento da gente realmente trazer as questões da vida, qual o sentido, né, teria para a gente se a gente não discutisse as questões da vida. Jesus trouxe a Boa Nova, o livro Boa Nova, né, Humberto de Campos traz, né, na lição de Bom Ânimo, Humberto de Campos traz a história de Bartolomeu, que Bartolomeu, naquela afundado nas angústias, Jesus fala, mas alguém já viu uma boa notícia não trazer alegria? E nós temos tantas boas notícias desse futuro, e que pode realmente nos ajudar, né, a seguir com esse planejamento, seguir aí com a nossa jornada. Então, a gente agradece mais uma vez. Vou aproveitar aqui e pedir para o Maurício divulgar o canal dele, que tem muita coisa legal. Gente, fala um pouquinho, Maurício. A gente, além de colaborar com o Espiritismo Net, né, eu apareço de vez em quando no Emmanuel Entre Amigos, que é o programa de sábado de manhã, 9 horas, lá no canal do Espiritismo Net. No Filosofia de Emmanuel como substituto, quando o pessoal precisa. Mas eu tenho o canal Maurício Mancini, que é o canal onde a gente faz as nossas divulgações da palestra. Tem live toda terça-feira, estudando uma terça-feira mediunidade, a outra terça-feira estudando questões de família. Né? E todo sábado sai vídeo novo. Amanhã, às 6 horas da manhã, sai um vídeo novo, né? Para que a gente possa ter essa oportunidade. Então, vai só procurar lá no YouTube, canal Maurício Mancini, vai ver esta cara aqui, né? E seria legal vocês conhecerem o trabalho da gente também, se interessar, porque às vezes tem os vídeos curtinhos, esses curtas espíritas, normalmente eu costumo trabalhar questões de atualidade. A gente tem o Mediunidade em Foco, que trata das questões da mediunidade mesmo, e as palestras, porque a gente faz bastante palestra, tem um estúdio gravando as palestras agora no estúdio, e coloca divulgado lá no canal. E é isso aí. Também tem o canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Seropédica, que tem as nossas reuniões, as nossas palestras públicas, toda quinta-feira, 20 horas. Quem quiser também pode acessar lá, Centro Espírita Paulo de Tarso, Seropédica, vai achar o canal e vai poder participar no chat lá durante as palestras. Maravilha. Vou aproveitar aqui para divulgar também o nosso congresso, o 4º Congresso do Espiritismo.net, hashtag contemporaneidade, Espiritismo e os Problemas Atuais. A programação está maravilhosa e temos um congresso jovem, sábado e domingo, no dia 30 de setembro e 1º de outubro. A gente tem um congressinho para as crianças e o congresso jovem também, que é a participação assim, das mocidades, né, de todas as galáxias. Então, para a juventude, para as crianças, a inscrição é gratuita, é só entrar lá no site do Espiritismo.net e ver lá a programação, ver como é que faz a inscrição. Então é isso, gente. A gente vai encerrando aqui, agradecendo mais uma vez, né, essa oportunidade da gente poder estar junto. E até a próxima, né? A gente volta e Mônica, na próxima, Mônica, acho que consegue ficar aqui. Ela agradeceu aí, depois ela vai deixar um recadinho aqui para a gente. Gente, até a próxima. Obrigada, tchau. Tchau, gente, obrigada. Obrigada pelo convite.